Olá, bom dia a todos. Esse nosso momento é intitulado Obras Póstumas, os escritos de Kardec, e analisamos esta obra, Obras Póstumas. Esse vídeo vai falar sobre profissão de fé espírita, o seu último item, que é a criação. Primeira afirmação que nós temos hoje é que Deus é o Criador de todas as coisas. E essa afirmação decorre da sua existência. Uma vez que existe Deus, Ele é responsável pela criação de tudo, de todas as coisas. O princípio dessa criação é segredo de Deus. Nem tudo pode ser explicado. Existem coisas em que a ciência explica, outras coisas não. Dos efeitos que vemos, podemos chegar a algumas causas, mas tudo tem um limite. E não é possível para nós passar desse limite. Tentar passar desse limite e entender algumas coisas é perder nosso tempo e, às vezes, chegar a conclusões equivocadas, erradas. O homem tem um farol para a procura do desconhecido, os atributos de Deus. Falamos dos atributos de Deus em vídeos anteriores. Ele é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Isso é o que deve nortear a nossa crença em tudo aquilo que é desconhecido. Deus tudo pode. Os mundos materiais tiveram um início e hão de ter um fim. Isso acontece porque a matéria passa por transformações e essas transformações são temporárias, elas não duram o tempo todo. E aqui tem um exemplo bem simples. A gente sai para viajar e deixa a casa limpinha. Quando a gente chega, a casa já não está mais limpa. Explicam os cientistas que isso acontece porque a matéria se decompõe minuto a minuto, segundo a segundo, bem lentamente. Então, em uma semana a gente saiu e quando a gente voltou, a casa já não está mais limpa, porque a matéria se decompõe, ela muda e se transforma o tempo todo. Uma vez que nós vivemos em mundos materiais, eles não serão para sempre iguais e hão de ter um fim. Essas são leis por nós ainda desconhecidas, mas que hão de acontecer. A ciência, ela vai até um ponto e determina as leis de formação dos planetas, né? O estado primitivo da matéria, mas todos os mundos começaram e terão um fim. Deus criou, junto com os mundos materiais, os espíritos, não é? A gente não sabe como Deus criou o espírito, qual é a origem da sua criação. Nós sabemos somente que os espíritos são criados simples e ignorantes, mas que têm um caminho a traçar até a perfeição. À medida que esse espírito vai se afastando do ponto inicial, então pensa-se em uma criança. É um bebezinho, ele não tem vontade própria, a mãe tem que trocar a fralda, tem que dar banho. Quando ele começa a andar, ele já começa a ter uma liberdade, ele anda para onde ele quer, ele já não precisa mais ser carregado pela mãe. A mesma coisa acontece com o espírito. No seu início, ele não tem ainda o livre-arbítrio e à medida que ele vai se desenvolvendo, ele passa a ter o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, né, é a faculdade de escolher aquilo que você quer. Então, hoje eu não quero ir para o caminho A, eu quero ir para o meu trabalho pelo caminho B, só para ilustrar o livre-arbítrio, não é? O ponto final de todo espírito é a conquista da perfeição, né? Isso se conquista de uma maneira muito lenta, muito vagarosa, justamente porque os espíritos têm o livre-arbítrio, nós escolhemos aquilo que nós queremos. E nem sempre as nossas escolhas nos levam mais rapidamente
rapidamente ao ponto final. Então, para que os espíritos pratiquem esse livre-arbítrio, eles encarnam. A alma é o espírito encarnado e a vida normal de um espírito não é a vida material no planeta em que está encarnado. Pelo contrário, é a vida como espírito. Então, os espíritos trabalham para o seu próprio progresso de acordo com o livre-arbítrio. O espírito não pode, numa existência só, adquirir todas as qualidades necessárias para a perfeição. Não se vislumbrou isso nunca. Por quê? Assim como a comparação das crianças. Uma criança não passa da infância inicial para a adolescência num piscar de olhos. Existe um tempo para que isso aconteça. E como os espíritos têm o livre-arbítrio, uns demoram mais, outros demoram menos para chegar a essa perfeição. Se um espírito emprega mal a sua existência, ele vai voltar inúmeras vezes e essas vidas aqui encarnados ou em outros planetas, elas são indefinidas. Não existe um número mínimo ou máximo de vezes para que um espírito encarne. Tudo depende de quão rápido ele avança rumo ao progresso. No intervalo das existências corporais, o espírito fica na espiritualidade, onde é a sua vida de fato. Mas nós dizemos que ele ainda vive na erraticidade. Esse termo erraticidade, ele vem, dessa estar ainda errante, que significa errar entre a terra e o plano espiritual. Então, espíritos errantes são aqueles que ainda reencarnam. Porque, como eu disse antes, a verdadeira vida é a vida espiritual. O que significa que existem espíritos que já não precisam reencarnar e estão no plano espiritual, seguindo o progresso, que aí é um progresso em outro nível, tão avançado que nós também não temos informações de como se dê. Depois de toda essa informação sobre a criação, o que a gente pode continuar desejando é o mesmo de toda semana. Que nossa caminhada rumo ao progresso seja mais rápida, de acordo com as nossas atitudes. Por isso, que nessa semana nós possamos ser um pouquinho melhores do que na semana anterior. E quando não formos melhores, que nós saibamos corrigir os nossos erros e seguir em frente, rumo ao progresso. Uma boa semana a todos.